Vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro é bem pequenininho, fica logo antes das cartas de João. Então, se você não achar Pedro, mas ache as cartas de João, que antes das cartas de João você encontra as cartas de Pedro. A segunda carta de Pedro é uma carta bem pequena, só tem 3 capítulos, e nós vamos ler no capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Você que está em casa acompanhando, abra sua Bíblia aí também, né? Quem sabe logo a gente não vai poder também colocar no vídeo mesmo o texto lido da palavra. Logo nós vamos evoluir mais e mais nossos recursos, nossa tecnologia, nossas ferramentas, né? Vamos aprender a mexer melhor nos programas para poder fazer um vídeo de melhor qualidade para todos aqueles que nos assistirem. Vamos ler a palavra de Deus? Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que foste contemplados. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Essa palavra, irmão Fernando, é inspirada naquele vídeo que o irmão postou no grupo do WhatsApp. Aquele vídeo falou profundamente comigo, irmãos. Os irmãos não assistiram o vídeo, assistam. Tem a ver com a cena de um filme que nós já assistimos aqui na igreja, o filme Mais Que Vencedor, né? Essa mensagem é inspirada em uma cena desse filme que nós assistimos, né? Estava em casa, o irmão postou o vídeo, né? E o tema do vídeo é: nossa identidade está ligada ao que nos dedicamos, porque isso é uma frase que o personagem do filme fala para outro personagem, né? Então, é o tema da mensagem de hoje. Nossa identidade está ligada ao que nos dedicamos. Interessante isso, né? Dedicação é o que, irmãos? O que é dedicação? Vamos aqui de uma forma bem senso comum, de uma forma bem entendida por todos. Dedicação é se entregar totalmente a uma tarefa, né, ou a uma pessoa. Casamento, a esposa é dedicada ao seu esposo, ao seu cônjuge, ao seu marido. O marido é dedicado à sua esposa, à sua família. E há uma via de mão dupla da dedicação matrimonial, da dedicação familiar, né? Os filhos são dedicados aos pais, os pais aos... Isso é o normal. Dedicação, outro exemplo de dedicação, é dedicação ao trabalho. Um bom profissional deve ser um profissional dedicado. Característica para ser um bom profissional: ser dedicado. O que é ser dedicado? É fazer com empenho, com esmero, com requinte de detalhes. Eu sou militar, vou cumprir uma determinação dada por um superior. Eu vou cumprir a determinação com empenho para trazer uma resposta de acordo com a missão que me foi dada, a contento, para que o meu superior, ao invés de ficar decepcionado pelo não cumprimento da ordem, fique satisfeito com o pleno cumprimento de sua ordem. Militar geralmente tem isso. Missão dada é missão cumprida. É um jargão militar que se pronuncia constantemente. Foi muito difundido num filme, né, que passou por aí, um filme nacional, Tropa de Elite, filme realmente de muito sucesso de bilheteria, tanto aqui no nosso país como fora. Conta a história de um batalhão da Polícia Militar, um batalhão de operações especiais. Então, dedicação
é aquilo que nós fazemos com empenho para termos um bom resultado. Eu sou dedicado a uma coisa, eu sou dedicado a um trabalho, eu sou dedicado à minha família, eu sou dedicado ao meu casamento, eu sou dedicado à criação dos meus filhos, eu sou dedicado à minha profissão, eu sou dedicado àquilo que eu me proponho a fazer, para que eu tenha bons resultados. A dedicação pode ser a pessoa, pode ser ao trabalho, você pode dar o seu melhor para agradar a alguém, ou para agradar a uma instituição, ou para cumprir o seu papel e a sua tarefa. Quem gostaria de no seu trabalho ser chamado a atenção por não ter feito determinado cumprimento de tarefa, ou ainda ter cumprido com suas obrigações mínimas de forma relapsa? Ninguém. Quando você está numa linha de montagem no distrito industrial, e você tem a função de montar uma placa, montar uma caixa, de paleitizar os produtos acabados da linha, né? Ou seja, de organizar, de colocar em cima de um pallet e de colocar o invólucro de proteção ali, o que for, um filme, ou então botar numa máquina que vai fazer isso. Você tem uma função específica no seu trabalho, você segue uma rotina de trabalho, né? Por conta da rotina de trabalho, muitas vezes, esforço repetitivo já causa algumas lesões, né? Mas você se empenha para cumprir o seu papel no mínimo tempo exigido, ou seja, no tempo correto, nem mais nem menos, porque se você apressar demais, os outros talvez não lhe acompanhem, e se você for lento demais, você atrasa o trabalho dos outros. Então tem um tempo cadenciado para que você possa cumprir uma determinada tarefa, a fim de que toda a linha produza, e ao final, no tempo correto, os produtos estejam todos empilhados para serem colocados nos caminhões e serem mandados para o destino final. Dedicação é uma liderança de equipe, fazer com que todos os seus liderados entendam isso aí de um modo geral, né? Entendam que eles precisam fazer um trabalho de forma específica e a contento, para que o resultado seja também a contento. Então entendemos aqui o que é dedicação, e a palavra de Deus disse que nós temos que nos esforçar com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição que nós fomos contemplados. Pois se nós agirmos dessa forma, nós jamais abandonaremos a fé. Olha só que interessante. Ou seja, para que nós possamos estar perfeitamente firmes e fortes com Deus, há de ter uma contrapartida nossa na dedicação ao servir ao Senhor, para que nós possamos permanecer assim, firmes e fortes. Vamos entender e vamos trabalhar 5 pontos. 5 pontos. Na cena do filme Mais Que Vencedor, que nós já assistimos aqui na igreja, e que o irmão Fernando postou no grupo da igreja. Quem não assistiu esse vídeo, assista, é top, né? O filme, então, por si só, é maravilhoso, é muito edificante. Ele faz uma pergunta, o personagem faz uma pergunta para o outro personagem, para o professor. Um personagem que estava doente, acamado, faz uma pergunta para o outro personagem que representava um professor de uma escola, um treinador de esportes. E ele estava reclamando, pelo que eu me lembro do filme, o professor estava reclamando que não queria ser treinador, porque ele não era treinador de cross-country, ele era treinador de beisebol, não sei qual era o esporte, era um esporte de campo. Não sei se era beisebol, se era futebol. Então, o personagem que estava acamado pergunta: quem é você? E ele responde: o meu nome sou fulano de tal. Aí ele: não é isso que eu quero saber, quem é você? Aí ele diz: eu sou professor, cuido de um departamento esportivo.
Ainda não respondeu o que eu queria. Eu pergunto mais uma vez: quem é você? Ele fala: eu não estou entendendo esse jogo. Não é um jogo, me responda, quem é você? Ele fala: eu sou um pai, eu sou marido. Aí ele pergunta mais uma vez: quem é você? E ele, não tendo mais respostas, ele diz: eu sou cristão. Aí o personagem pergunta dele: e por que esse foi o último item de todas as respostas do quem é você que eu perguntei? Quando nós priorizamos aquilo pelo qual somos dedicados, nós declaramos aquilo que nós somos. Eu priorizo o que na minha vida? Eu declaro que sou o quê? Que eu sou quem? Essa pergunta, irmãos, ela nos faz pensar naquilo no qual nós nos caracterizamos. Essa pergunta, ela nos faz pensar naquilo pelo qual nós nos identificamos a nós mesmos e pelo qual também nós somos identificados. Quando você passar pelas pessoas, elas vão dizer: lá vai o sargento, coisa que sou. Lá vai o pai do Breno e do Vitor, que também sou. Lá vai o marido da Adria, que também sou, graças a Deus. Lá vai o tio do Gabriel. Tudo isso eu sou, e de fato sou. Mas o que me deixaria feliz é quando eu passasse, as pessoas dissessem: lá vai o servo de Deus. Vai ali um homem de Deus, alguém que quando abre a boca é para pregar o evangelho. Vai o pastor, vai o diácono, vai um irmão, é bênção. Antigamente nós éramos caracterizados pela forma como nos vestíamos no domingo, né? Quando eu estava pronto para ir para a igreja, eu saía na porta de casa, e os irmãos, os colegas gritavam na rua: paz do Senhor, irmão! Porque eu estava de roupa social, uma roupa, vestido para sair, né? Para ir à igreja, com a minha Bíblia nas mãos. Paz do Senhor, irmão! Antigamente, há muitos anos atrás, ainda se tinha uma forma, não sei se o tanto pejorativo, ou ainda de elogio de fato, né? As pessoas diziam: ó, Bíblia, lá vai o Bíblia. Dos irmãos aqui mais antigos na fé, quantos já foram taxados de Bíblia? É o Bíblia? Lá vai o irmão Bíblia. Eu já peguei a fase do irmão. Ô irmão, irmão. Quando as pessoas queriam brincar: irmão, que isso, irmão? Aquilo pelo qual a forma como nós nos comportamos diante das pessoas é a forma como as pessoas nos veem, a forma como nós nos agimos no cotidiano, demonstrando qual é as nossas prioridades, é a forma como nós seremos enxergados pelo outro. E você, como se vê? Como você se vê? Como você tem, qual tem sido as suas prioridades nesses tempos? Seu trabalho, sua família, amém, glórias a Deus. Sua igreja, amém, glórias a Deus. Seu sítio, né? Tem os irmãos aí que já estão sonhando com um sítio. Eu também estou, irmãos. Tenho um desejo tão grande de comprar um sítio para passar os finais de semana e feriados com a família, né? É maravilhoso. De fato não é pecado, viu? Você ter momentos de lazer, porque nós somos merecedores disso. Você tem que ter suas prioridades, você tem que ter seus objetivos na vida e ministerialmente, porém, nunca deixe de elencar também como prioridade atenção, carinho, afeto à sua família e momentos de lazer para a higiene mental. Tem irmãos, pessoas, de modo geral, que têm higiene mental ao trabalhar. Cara, o irmão Fernando estava contando para mim agora: pastor, 23 anos sem pegar num cabo de um teçado para roçar o terreno, a mão está cheia de calo, mas com a cara de feliz, de satisfeito, né? Parece que aquele calo, ele não sentia nem dor, ele fazia assim, delícia, né? Né, irmão Fernando?
saudade de um calo nas mãos. Existem pessoas que se sentem bem trabalhando, isso é bom, não é ruim. Eu brinco com o irmão Fernando porque a gente estava conversando agorinha, né? E ele me dá liberdade para isso, né, irmão? Ai, 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 Salmo 119. Segundo ponto, vamos observar aqui, nossas identidades estão diretamente ligadas ao que nos dedicamos, e isso já estava abrangendo durante a fala. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Vou dar um tempinho para você abrir. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Outra passagem, agora escrita por Paulo. Mesmo sentido daquilo que Pedro disse. Olha só que interessante. Vou ler. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor, e não para os homens. Né? Como para o Senhor e não para os homens. Perdão, eu li errado aqui. Vou ler novamente. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, que é Cristo. Aleluia! O Senhor de vocês que estão servindo. Olha só, que interessante isso. Tudo que nós fizermos, irmãos, devemos fazer com empenho, com dedicação aos nossos senhores, como também para o Senhor. Você está servindo ao seu patrão, ao seu comandante, ao seu líder? Você está servindo à empresa? Ou você está servindo de qualquer outra forma? Faça de coração, com empenho, com dedicação. Não como se estivesse fazendo para homens, mas sim para o Senhor. Nós devemos servir até mesmo aos homens como servimos a Deus. Nós devemos servir as pessoas da mesma forma que servimos a Deus, porque a nossa identidade depende disso. Você é caracterizado pela forma como você age, isso identifica você. Não adianta eu abrir a boca para dizer que sirvo a Deus, se maldigo o meu chefe, o meu senhor, o meu comandante, o meu patrão. Esse cabo é miserável, é pão duro, é isso, é aquilo, é um não sei o que, é aquilo outro, e se junta ainda com a patota dos maldizentes. Eu não admito isso, ele paga só uma miséria, ainda exige que eu faça isso, aquilo outro. Continue agindo dessa forma, que você não chega a lugar nenhum. E ainda vai ser, quando perguntarem, ou ainda, e com certeza absoluta, alguém vai saber, ou ainda vai ser comentado, ainda diz que é crente, ainda diz que serve a Deus. Aí o testemunho é comprometido. O testemunho é comprometido. Dedicação requer, irmãos, empenho de todo o coração, com todas as forças, como se eu servisse a Deus. Eu vou fazer o trabalho que me foi delegado pelo meu comandante, ou pelo meu chefe, ou pelo meu patrão, da forma que eu faria para o Senhor. Quando eu venho aqui à igreja fazer algum tipo de trabalho, eu faço com todo o amor, com todo o empenho. Eu varro, o pastor da igreja também faz as coisas. Eu varro, eu limpo, eu passo pano, aí vem o irmão Fernando, bora pastor, bora irmão Paulo, bora irmão João, e o irmão Gregório aparece, daqui a pouco está o Bené também, né? Só o povo da idade mais, da idade da juventude aí, só os novinhos, só os zero bala. E pense num povo, nos irmãos com quem eu posso contar, irmãos. E a gente varre, limpa, pinta, quebra, descasca, arruma, e pinta o set, faz tudo, e com amor e dedicação, e fica bem feito, fica bonito. Um se dedica a trazer o esterco, o outro bota as plantas no jardim, o outro vem, não, está muito grande já a planta, vamos podar as plantinhas, e já poda a planta. O outro vem, pastor, está entupida a calha, temos que desentupir a calha, vamos varrer, vamos limpar, vamos arrumar.
Empenho, dedicação. Ninguém paga R$1 para que os irmãos trabalhem na casa do Senhor, na igreja, no local onde nós adoramos ao Senhor, porque é feito por amor. E esse mesmo empenho, amor e dedicação, pelo qual você se dedica a trabalhar de forma manual na igreja, numa limpeza, num multirão, ou algo que você ainda se dedica a fazer na sua própria casa, e eu duvido que você faça algo na sua casa que seja de mau gosto, a não ser que você não tenha o talento para aquilo, você se arrisca a fazer porque não tem dinheiro para pagar uma mão de obra especializada, mas vai lá e faz. Leva um choque, mas consegue emendar um fio, né? A parede fica meio tortinha, mas você foi lá e levantou ela. Na sua casa, porque você quer ver a casa acabada, porque você quer melhorar as coisas. Com esse mesmo empenho e dedicação, você deve servir aos homens. Você deve servir ao seu patrão, você deve trabalhar com empenho e dedicação. O servo de Deus, aquele que se diz amar a Deus, ele tem que ser o primeiro a chegar, ou pelo menos não chegar depois do horário, para que não seja taxado como atrasildo. Não podemos, irmãos, ter atitudes que comprometam o nome de Jesus através das nossas vidas. Os indecisos, e agora eu falo a respeito da dedicação à obra de Deus, empenho ao pregar o Evangelho, empenho ao falar do amor de Deus, empenho ao ler a Bíblia, empenho e dedicação ao louvar o nome do Senhor, ao se esmerar para tocar melhor, para cantar melhor, ou ainda para ler a palavra de forma com mais intimidade, ou com mais sede, ou com mais dedicação. Eu vou impor uma certa disciplina a mim mesmo, para que eu possa orar mais, para que eu possa ler mais a palavra, para que eu possa me dedicar mais ao Senhor, a minha intimidade com Ele. Agora existe uma turma aí, esse é o terceiro ponto, que é a turma dos indecisos. Esses indecisos estão destinados ao fracasso, e principalmente a desapontar a Deus. Não sabe o que é. Paz, eu não sei se eu sou crente, se eu sou só amigo do Evangelho, se eu congrego só aqui dentro da minha casa mesmo. Eu não sei o que eu sou ainda estou meio indefinido. Eu acompanho a minha esposa para a igreja, eu acompanho meu marido lá, eu vou com ele. Os indecisos estão destinados ao fracasso. Tiago capítulo 1, versículo 8, diz assim: o homem vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Apocalipse 3, 15 e 16, tem irmão aí que já sabe qual é o texto. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem... Quem dera que fosses frio ou quente, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha... Deus não gosta de gente indecisa. Deus não gosta de gente em cima do muro. O morno, o mais ou menos, o medíocre, o indeciso, vai ser vomitado por Deus. Nunca te decidiu no que tu querias, homem. Senhor, eu ia para a igreja com a minha mulher. Nunca te decidiu no que tu querias. Tu estavas ali, a minha palavra, o meu Espírito Santo falava contigo, os olhos ficavam marejados, você sabia que eu estava falando com você. Quantas vezes o meu Espírito bradou no teu coração, mas você nunca tomou uma decisão. Nem te conheço. Vomitar-te-ei da minha boca, não seja meio termo. Ou você não faz, ou você faz. E seja a sua palavra sim, sim, porque o que disso passar. Não seja indeciso, não seja indeciso. Em nome de Jesus, meu irmão, não seja indeciso.
Ponto 4. Quando entendemos que devemos nos dedicar primeiramente a Deus, nós temos sucesso em todas as áreas de nossas vidas. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e todas as coisas serão, aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de, você quer ter sucesso na sua vida profissional, espiritual, ministerial? Espiritual é intimidade com Deus, você e Deus. Ministerial é como um líder em ministério na igreja, avançando, ganhando almas, exercendo a liderança que Deus entrega nas suas mãos. Se entregou, se ainda vai entregar. Você quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida? Primeiramente Deus. Dedique-se primeiramente a Deus. Ame a Deus, sirva a Deus. O nome de Jesus tem que ser o primeiro na minha vida, no meu ministério, na minha casa, na minha família, aonde quer que eu esteja. Aonde quer que eu esteja, o nome de Jesus tem que ser exaltado. Seja eu fardado, ou seja eu apaisano, seja eu com o uniforme da minha empresa, ou seja eu na rua da minha casa, passando com meus vizinhos, ou seja ainda no meio da rua, no trânsito. Rapaz, o trânsito é prova de fé. Quem dirige sabe que o trânsito é prova de fé. Já contei essa história aqui. Certa vez eu ia para a congregação, outra igreja que nós estávamos pastoreando. E lá eu estava cortando por dentro do bairro do Alvorada para tentar sair na estrada dos franceses, na desembargador João Machado, para pegar mais rápido a Torquato Tapajós e sair em direção à Zona Norte. Aí eu ali, a pista é mão única hoje, né? E já tinha mudado o trânsito. Aí eu peguei a lateral normal, a pista estava liberada para ir, não era mais contramão. Peguei, os outros ainda estavam todos encarneirados ainda com a mentalidade, a pista tinha acabado de mudar de mão, né? Não era mais mão e contramão, era mão única. Só que as pessoas ainda estavam todas habituadas a andar como se fosse duas mãos. Aí eu peguei, saí, ultrapassei os que estavam na fila. O pessoal ainda pensa que é mão única, que é mão dupla. Aí eu peguei e fui saindo com pressa e forçando um pouquinho para tentar pegar o desembargador João Machado para descer em direção a Torquato Tapajós. Uma pessoa descendo a pista, percebeu que eu estava forçando a entrada no trânsito para tentar encaixar o carro e seguir em diante. Achou por bem de parar o carro na minha frente, impedindo que eu passasse, como se por acaso alguma coisa errada estivesse sendo feita, baixar o seu vidro do seu carro e fazer um gesto obsceno. Aquele gesto, né? De apontar o dedo. Aí o sangue vem aqui na ponta da orelha. Aí a cara fica igual um tomate. Aí o instinto policial já procura assim alguma coisa assim que tiver por baixo do banco ali guardada. É a vontade de parar o cidadão lá na frente, dizer algumas coisas ou ainda dar algumas coisas nele, né? Aí eu, oh Deus, tem misericórdia, Senhor, que esse cidadão vá, suma da minha frente, porque senão eu faço ele desaparecer da face da terra. Graças a Deus ele foi embora, né? E eu botei um louvor bem alto dentro do carro e vim adorando, sou glória, cantando a música do irmão Lázaro, né? Porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, até nas atitudes que nós damos como resposta na sociedade. Deus tem que ser louvado e glorificado em nossas vidas. Ponto 5, para encerrar a mensagem. Quando nós somos totalmente dedicados a Deus, Ele é totalmente dedicado a nós. Você sabia disso? Sua palavra diz isso. Você quer prosperar? Mais uma vez eu digo,
Você quer avançar, você quer ganhar mais, você quer ser promovido no seu trabalho, você quer ter sucesso nos seus estudos, você quer ter sucesso nos seus projetos, nos seus empreendimentos, no seu empreendedorismo, coisa que nós incentivamos aqui muitos irmãos a fazerem. Ame a Deus e seja dedicado a Ele. E Ele faz as portas se abrirem para você. E Ele te abençoa, e Ele prospera aquilo no qual você toca e você pega, e Ele faz com que o dinheiro renda mais, e Ele espanta o devorador, o destruidor, todos os espíritos malignos que tenham tentando contra a tua vida. Ele repreende o mal, e os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, que o amam. Texto bíblico que diz isso, Deuteronômio 11, 13 e 14. Se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho e o vosso azeite. Aleluia. Provérbios 8, 17. Os que me amam e que me buscam de madrugada me encontram. Os que me amam e os que de madrugada me buscam encontram. Aquele que ama o Senhor e que tem dedicação a amá-lo, porque geralmente quem tem coragem de levantar às 3 da manhã para dobrar o joelho e orar, sendo que tem que às 5 já está de pé indo pegar o ônibus, esse tem que ter, primeiramente tem que ter coragem, força, dedicação, empenho, tem que demonstrar. E Deus enxerga, irmãos. Rapaz, 4h30 tem que estar de pé para trabalhar, mas às 3 horas eu vou estar de joelho dobrado orando, vou orar nem que seja 15 minutos, vai dar tempo de descansar mais 1 hora antes de levantar. Ou então, se eu 4h30 eu levanto, eu vou levantar às 4, para meia hora antes de sair, eu estar de joelhos dobrados, orando ao Senhor. Dedicação. Você pensa que Deus não enxerga isso? Você pensa que Deus não vê que você está lutando contra a sua carne, contra o desejo de dormir no melhor do sono para orar? Por isso que ele tem um versículo em Provérbios somente específico para aqueles que gostam de orar na madrugada. Tem um ditado entre os cristãos, de modo geral, que a gente sempre escuta, um ditado popular, tá? E diz assim: de madrugada a fila é... Quem sabe? É menor. De madrugada a fila é menor. Se Deus não ouvisse as suas orações a qualquer hora do dia. Mas é interessante que isso é uma frase de efeito, uma palavra de efeito, que nos faz entender que Deus gosta e se agrada daqueles que oram e o buscam de madrugada. E a palavra diz que aquele que ora, que se levanta, que busca a intimidade com o Senhor durante a madrugada, esse encontra. Vamos concluir. Fique de pé. A primeira condição, irmãos, para sermos reconhecidos como servos dedicados a Deus, é priorizarmos o seu reino em nossas vidas. Somente através de uma vida dedicada ao Senhor seremos bem-sucedidos em tudo. Em tudo. Você quer o sucesso de tudo aquilo que você se dispõe a fazer? Ame primeiramente a Deus, sirva primeiramente a Deus, se dedique aos seus superiores como você se dedica ao Senhor.